Olá, queridos amados irmãos, graça e paz. Que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui nesse nosso canal, que também é a nossa casa, para juntos meditar a palavra de Deus. Hoje, nessa terça-feira, dia 12 de julho de 2022, a liturgia propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 11, dos versículos de 20 a 24, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades nas quais tinha sido realizado a maior parte de seus milagres, porque não se converteram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Se em Tiro e Sidônia se tivessem realizado os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo teriam demonstrado arrependimento, vestindo-se de saco e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Até o inferno serás rebaixada. Pois se os milagres realizados no meio de ti se tivessem produzido em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, te digo, no dia do juízo, Sodoma terá uma sentença menos dura do que tu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, estamos então vivenciando a 15ª semana do tempo comum, e a liturgia de hoje então propõe para nós uma reflexão sobre a nossa fé, a maturidade da nossa fé. Todos nós, enquanto seres humanos, somos portadores de fé. Agora, qual o tipo de fé que nós temos? Por exemplo, uma pessoa que vai então para uma cidade, ela toma um transporte coletivo, ou um táxi, ou um carro de aplicativo, ela então acredita, confia que aquele motorista vai te levar seguramente até o seu destino. Isso é um tipo de fé, fé humana, mas não vamos então falar sobre isso. Mas a fé a qual nós queremos aqui saber e que nos importa é a fé religiosa. E hoje então Jesus, ele diz que em várias cidades onde então foram realizados os milagres, como por exemplo nós acabamos de ouvir, né? Lá em Corazim e Betsaida, Jesus então realizou vários milagres, mas o povo não se converteu, ou seja, o sinal a qual eles presenciaram não serviu para poder então ajudá-los a crescer, a mudar na sua vida, a transformar o seu ser e principalmente aquilo a qual então eles desejavam enquanto seres humanos. E assim então Jesus diz: olha, vocês então vão ser punidos porque eu visitei vocês, mas vocês não perceberam a minha presença e não mudaram de vida. E se isso porventura tivesse acontecido então em outras cidades, tudo isso com certeza teria trazido fruto para eles. Lá em Tiro e Sidônia, por exemplo. Então, Jesus, ele está dizendo o que nesse evangelho para nós hoje? Que nós precisamos também enquanto seres humanos, porque Deus também nos visita. Muitas vezes nós não sentimos, muitas vezes nós não conseguimos enxergar porque olhamos com os olhos físicos, e nós precisamos então lançar um olhar sobre os olhos da fé para poder enxergar esse Deus que se faz sempre presente em nossa vida. E muitas vezes recebemos graças, milagres, mas tudo isso deve nos ajudar para quê? Para que nós possamos então mudar de vida. Porque se nós recebemos, por exemplo, uma cura, uma graça de uma situação, o porquê e o que nos levou a tal situação? Então, nós não podemos cair novamente no erro de poder novamente ter uma enfermidade, de poder cair no mesmo problema, no mesmo erro. E aí vamos dizer que Deus está punindo, está castigando, está retirando de nós a graça dele. Ele não nos tira nada. Pelo contrário, ele nos enriquece. A primeira leitura de hoje é extraída então do livro do profeta Isaías, lá no capítulo 7. E é interessante porque na época de Isaías nós temos o rei Acás. Acás, que era um rei que está percebendo que as cidades vizinhas estão planejando sitiar Jerusalém e tomá-la para si. E o que ele faz? Ao invés então de confiar naquele que é o Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que combate por nós, aquele que nos livra dos males,
ele então está buscando fazer aliança com a cidade vizinha. E, consequentemente, o que vai acontecer? As pessoas vão trair e vão buscar cumprir o seu objetivo, que é sitiar, ou seja, tomar Jerusalém. E aí, então, Deus, que percebe a atitude do ser humano, vai então enviar Isaías para que possa então dizer a Acaz: olha, você está aí então todo perplexo, temeroso, tremendo. Seja homem, confie, acredite em mim, porque eu não vou permitir que a minha cidade, o meu povo, seja tomado por esse povo que acredita em vários deuses, em outros deuses, e tem as suas crenças, sua fé. Eu não vou permitir que isso aconteça. E olha que bonito. Deus, então, que visita Acaz, mas mesmo assim Acaz ele não acredita, ele não confia e não deposita sua confiança em Deus. E o resultado disso é o quê? É a invasão, a destruição da cidade. Algumas pessoas foram levadas cativas, presas. E na nossa vida, meus queridos amados irmãos, não é diferente. Quando nós não acreditamos, não colocamos a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, os problemas, dificuldades, sejam eles quais forem, que estiverem então nos rodeando, tentando então nos consumir, nos tragar, eles vão conseguir. Por quê? Deus está punindo e castigando? Não. Nós não acreditamos, nós buscamos resolver as coisas do nosso próprio jeito, da nossa própria forma, e nem sempre a nossa forma de agir é a correta. Para que isso de fato se realize, se cumpra na nossa vida, nós precisamos colocar a nossa confiança, a nossa esperança somente em Deus, porque Ele, de fato, como Jeremias já chamava na sua época, é o Senhor dos exércitos, o Senhor da batalha. E aí nós podemos então voltar para o Evangelho, mas antes passar pelo Salmo de hoje. Olha que bonito esse Salmo. O Senhor, ele estabelece sua cidade para sempre. Então Deus quer o quê? Estabelecer a sua morada. Se os nossos primeiros pais lá no paraíso, Adão e Eva, eles então na desobediência foram expulsos do paraíso, Deus, ele não se entregou a essa proposta do ser humano. Ele esperou sempre o ser humano então se arrepender e querer novamente habitar junto de Deus, porque Deus quer habitar conosco, estabelecer no meio de nós a sua morada. O livro do Apocalipse já nos narra isso. Então Deus quer vir enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos, mas para isso, meus queridos amados irmãos, agora sim voltando para o Evangelho, nós precisamos ver, enxergar Deus que continua a agir e se fazer presente, a estabelecer morada no meio de nós. Para que assim, percebendo a ação de Deus, nós possamos também perceber as coisas que nós precisamos melhorar enquanto ser humano. É triste nós então observarmos, e principalmente os noticiários, a nossa volta, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o quanto tem crescido a violência e principalmente as atitudes do ser humano que nos surpreende. Nos surpreende em tamanha destruição, em tamanha violência, em tamanho descaso para com o próximo. Esse não é o mundo que Deus quer, e esse não é o mundo que nós também queremos, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus, com certeza, realiza e faz a dele. Mas Ele espera e conta com cada um de nós. Peçamos então, meus queridos amados irmãos, que essa palavra, ela possa então animar a nossa fé, aumentar a nossa fé, para que cada vez mais nós possamos, olhando com os olhos da fé, enxergar as ações de Deus que está no meio de nós. Que Maria Santíssima, que confiou plenamente em Deus e entregou a sua vida, ela possa também nos ajudar a percorrer esse mesmo itinerário, acreditando sempre no seu Filho, que é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você, meu querido amado irmão, e peço a você a gentileza de compartilhar esse vídeo para que o nosso canal, a Palavra de Deus, alcance os corações das pessoas e assim nós possamos transformar essa realidade. Eu conto com a sua ajuda, a sua colaboração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.